Seja bem-vindo a mais um podcast do canal Centrado em Cristo. Dessa vez, o primeiro episódio de 2023. Como vocês bem sabem, eu estava num período aí de recesso devido à cirurgia que eu fiz na coluna, mas estou de volta para juntos nós compartilharmos histórias, experiências de edificação, experiências que tratam daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas. E hoje nós vamos trazer mais um servo de Deus, um filho de Deus, alguém que tem vivido uma jornada aqui na Terra cheio de testemunhos para contar, e eu quero apresentar ele para você. Deixa eu te dizer, ele é pastor da Igreja Batista de Vilas do Atlântico, ele é mestre em teologia, com ênfase em leitura e ensino da Bíblia pela Escola Superior de Teologia. Ele é pós-graduado em filosofia pela Universidade Católica de Brasília, pós-graduado em docência do ensino superior pela Estácio de Sá, graduado em produção e multimídia pela Unijorge, foi professor de História de Israel, Filosofia Política e Teologia Sistemática na Faculdade Batista Brasileiro, professor de Fenomenologia da Religião no Seminário Logos, professor de Hermenêutica Bíblica e Filosofia no Seminário Teológico Batista do Nordeste, foi idealizador do currículo completo das matérias de Teologia Sistemática da FBB e ainda tem mais. Ele é cantor e já tem pelo menos 5 trabalhos gravados e certamente você já deve ter ouvido falar dele. O nome dele é Álvaro Júnior. Álvaro Júnior, muito prazer em recebê-lo. Todo prazer meu, Leandro. É uma alegria estar aqui com você nesse podcast que dá o que falar, né? Eu já vi alguns episódios e queria também saudar todos que estão nos assistindo nesse momento. Não sei que momento as pessoas vão assistir. A coisa interessante do podcast é esse, né? A gente não sabe se a pessoa vai estar na hora do almoço, do jantar. Você pode dar até Feliz Natal, Próspero Ano Novo, que a gente não sabe se a pessoa vai estar no final do ano. Mas é uma alegria muito grande neste momento, né? Esse momento que se chama Agora, Hoje, esse momento especial que Deus preparou para a gente estar aqui. Então, é uma alegria estar aqui com você e com todos vocês que nos assistem. É interessante que, normalmente, eu trago pessoas aqui que, em geral, têm um currículo recheado como o seu. Mas, embora as pessoas tenham esse currículo, eu gosto de enfatizar o seguinte, que tudo isso que elas têm, no final das contas, o mais importante é que elas são filhos de Deus. Isso aí, com certeza. Essa é a maior, digamos assim, titularidade que uma pessoa pode conseguir, porque as outras, elas têm valor passageiro, né? Essa daí é uma que a gente leva para a eternidade. Isso. E como você se tornou filho de Deus, Álvaro? Olha só, essa é uma história interessante, porque uma pessoa como eu, que nasce no lar cristão, então as pessoas costumam dizer que, assim, é meio que... Não existe essa coisa de neto de crente, né? Não tem essa coisa de ser neto de Deus, né? Deus só tem filho, né? Mas, assim, a gente já recebe uma base, uma estrutura. E eu vou dizer para você, talvez não tenha muita graça esse testemunho, digamos assim, de conversão, mas é muito verdadeiro o que acontece, talvez, com algumas pessoas, que é o fato de, num dado momento, você se dá conta, apesar de estar dentro da igreja, que você não conhece a Jesus. Da mesma forma que você tinha os discípulos de Jesus que andavam com ele, mas ainda não tinham a revelação dele como Messias, né? E aconteceu isso comigo. Eu passei um bom tempo na igreja, só que eu não tinha essa revelação de quem era Jesus, até que uma pessoa muito especial, na época um diácono da igreja, que me apresentou o evangelho. E aos 16 anos de idade, eu estou completando 30 anos de convertido esse ano, né? Com muita alegria de caminhada, 30 anos de caminhada com Jesus Cristo, eu percebi que naquele momento, né, eu nunca tinha ouvido aquilo como se fosse uma novidade. Eu tinha lido nas escrituras algumas vezes quem é Jesus, o que é o reino de Deus, mas naquele momento, de fato, aquilo entrou no meu coração como se nunca tivesse ninguém me dito nada. Então, naquele momento,
Eu pedi, inclusive, para ser imediatamente batizado. Eu já conhecia o que era o batismo, já conhecia, quer dizer, toda a base estrutural do evangelho eu já conhecia, mas naquele momento o evangelho me impactou, né, da forma transformadora que, quando ele chega, realmente ele leva a gente a tomar uma decisão. Então, assim, é sim ou não. Então, assim, como muitas pessoas, eu passei um tempo na igreja e apesar de reconhecer, né, quem era o Cristo, o que era o Evangelho, eu ainda não tinha, ela estava ainda, já povoava a minha mente, mas não tinha descido para o meu coração, não tinha se tornado aquela revelação que de fato faz com que a gente se renda. Então, a partir daí, a minha caminhada passou a ser uma caminhada de, assim, com todas as dificuldades de um jovem, né, que, assim, ainda não teve maiores experiências com a vida mundana, eu tive algumas curiosidades. E, assim, curiosamente, logo tempos depois que eu me converti, eu dei o que as pessoas chamam, assim, de uma passeada no mundo, né? Querendo conhecer as coisas, né? E, assim, me envolvi com algumas... Eu, graças a Deus, nunca tive uma predileção para as drogas, né? Eu, muito cedo, com 6 anos de idade, eu fui criado no interior de Santo Antônio, lá em Santo Antônio de Jesus, né? É a minha segunda cidade, né? Eu nasci em Salvador, mas praticamente a minha vida, assim, da infância foi toda lá no interior da Bahia. E uma pessoa na roça lá, que era amigo, o seu Rogaciano, uma figura emblemática, não dá para falar muita coisa sobre ele, que ele é um sujeito maravilhoso lá do interior da Bahia, lá de Santo Antônio de Jesus, que cuidava da roça. O seu Rogaciano fumava aquele fumo, sabe, aquele raiz, né? Eu não sei se você já viu aquele cigarro que Já vi. o sujeito pega cospe no papel e faz... a borra, né? Pega aquela borra mesmo. E aí ele fumava aquilo, que é aquele troço, né? E aí ele fumava aquilo e eu por acidente, estava aceso, eu peguei lá com 6 anos de idade e traguei aquilo e comecei a tossir compulsivamente, como todo mundo que tem esse primeiro contato com o fumo, e me traumatizei. Aí toda coisa relacionada à droga, né? Então era uma coisa que me fazia uma referência muito ruim por conta dessa experiência. Mas, assim, a coisa da vida boêmia, de sair à noite, né? De mulheres, de fazer algumas coisas que a gente sabe que desagrada a Deus, aí eu tentei entrar um pouco dentro desse ambiente. Mas eu tive a sensação, sabe, Leandro, que quando a gente se entrega, isso é uma coisa aí muito, assim, de uma crença pessoal, né? Não dá nem para eu dar uma base bíblica para uma coisa dessa. Mas no momento em que a gente se entrega, a gente se entregou. E a gente tendo se entregado, a gente não é mais nosso. E não sendo mais nosso, a gente não tem mais escolha. Então, assim, eu não sou calvinista, então eu não acho que esse ser de Deus, eu já fui desde aquela coisa meio do decreto, né, lá no início de todas as coisas, mas eu penso num ser de Deus no momento em que você realmente toma essa decisão. A partir do momento que você tomou essa decisão e era consciente naquele momento, eu acho que todo mundo que faz isso de forma consciente, como acontece, por exemplo, numa relação de casamento, né? Uma aliança entre duas pessoas, um Deus que é um Deus de aliança, no momento que você faz um pacto com ele e que você entregou sua vida para ele, essa vida não é devolvida, né? Ninguém toma, nem você mesmo. Eu tenho essa sensação, né? A não ser que você realmente seja um apóstata, né? Você realmente rejeite de todo modo, você não escapa das suas mãos. Então, dessa forma, muito embora eu tenha vivido algumas coisas no mundo, foi um período de uns 3 anos, eu, assim, retornei, né? Com algumas feridas, com algumas marcas, mas, assim, voltei consciente realmente que aquele que era o meu lugar. Lá fora, realmente não era o lugar que eu deveria estar, não. E aí esse retorno você se estabeleceu e já constituiu família, ou você já veio com família? Não, Como é que olha foi só, isso? como eu levei uns 3 anos, ainda muito novo, eu me casei, assim, aos 33 anos, né? Eu tenho 14 anos de casado agora, com minha querida esposa Camila. Eu passei um bom tempo na igreja ainda sem ter, né, essa pessoa de Deus ao meu lado, né? Mas a minha volta foi muito intensa, porque, assim,
aí é uma coisa ligada à personalidade, né? Eu tenho uma personalidade mais intensa, então da mesma forma que eu saí, né, de vez, eu voltei de vez e quis logo trabalhar na igreja, quis logo servir na igreja. Então a primeira coisa que eu fiz é procurar, na minha época, o líder de música da igreja, né? Falar, olha, eu quero servir, eu sempre gostei de tocar, então tocar meu instrumento, tocar violão, então eu quero tocar aqui guitarra também um pouco na época. Então, e igreja quando é pequena, como na época a igreja que eu retornei, que era a comunidade, que hoje é a comunidade Família da Graça, né? O pastor Miguel Ângelo, eu me lembro que eu retornei para a igreja e quando retornei, assim, já querendo trabalhar, encontrei esse espaço, né, que é uma comunidade que trabalha muito com louvor, né? E lá meu líder, que é o pastor Walter, ele me incentivou bastante e eu então tive essa oportunidade de estar trabalhando ativamente de forma muito rápida, né? Porque realmente eles perceberam que eu tinha esse comprometimento, né? Graças a Deus, foi uma obra do Senhor, né? Que assim, me fez se conscientizar muito rápido de que assim meu lugar deveria ser um lugar de serviço, né? De entrega realmente no máximo que eu pude daquele momento. Agora me diga uma coisa, e como é que dessa disposição de servir que você teve, porque você queria se enganjar no serviço da casa de Deus, dessa disposição passou para algo mais sério, no sentido de gravar na época, né, um CD, que a gente estava até brincando antes aqui, que eu falei de você gravar CD, depois disso, CD não, que hoje não se usa mais isso, né, não se fala mais CD. Mas Ainda assim, bem que a gente não está falando LP, porque já seria pensou? demais, né? Mas assim, na época era CD, então assim, Aham. você, de repente, de algo que era apenas um trabalho de servir na igreja, se percebeu que não só você tinha um talento, mas que as coisas estavam fluindo e que você poderia fazer um trabalho como esse, inclusive de composições próprias e composições lindas, por sinal. Quem quiser ouvir as músicas dele, eu vou indicar uma que é minha do coração, chamada Incendeia. Gente, lindíssima, lindíssima a música, fala muito ao meu coração. Mas como é que foi esse processo aí das coisas se transformarem realmente numa carreira? Olha, Leandro, essa é uma coisa realmente muito misteriosa, porque nós começamos, assim, eu e a igreja, né, em que eu frequentava, uma relação de muita proximidade entre assim, a minha necessidade, né, de crescimento espiritual, né, e uma igreja que de alguma maneira investia na formação de pessoas, principalmente na questão de desenvolvimento dos seus dons, dos seus talentos, né? E eu via muitas pessoas na época comporem canções, algumas pessoas, a comunidade na época, ela chegou a gravar um trabalho que teve uma repercussão muito grande na cidade, né? E em alguns lugares do país também conseguiu um contrato com uma grande gravadora lá do Rio de Janeiro, né? E eu era um dos componentes da equipe. E eu via que aquilo ali, algumas pessoas compunham algumas canções e eu não tinha nenhuma composição. E, na verdade, eu não tinha pretensão de compor, não tinha pretensão de gravar, tampouco de cantar coisa alguma, né? Então eu era só um componente ali da equipe que estava servindo a Deus e era essa a minha vontade, servir. E aí, num dado momento, eu comecei a sentir desejo de contribuir com a igreja com canções. Eu queria abençoar a igreja podendo compor. Era essa a minha ideia. E eu tive um sonho, que até hoje me marca muito, que eu tinha um corredor imenso, né? E assim, ao lado esquerdo do corredor tinham vários, o que a gente pode chamar assim, eu não sei se ainda chama assim, de cubículos, né? Aquelas coisas que os trabalhadores ficam, né? Divisórias. Então eram várias divisórias assim ao lado esquerdo e todas as divisórias tinham pessoas com camas, como se fossem pequenos quartos e uma cadeira do lado. E as pessoas então se ajoelhavam na cama e colocavam um CD tocando
para orarem. Então, assim, o meu primeiro CD, inclusive, ele chama-se Orações Musicadas, porque todas as canções são orações. Então, assim, foi uma concretização, digamos assim, desse sonho, que muitas pessoas chegaram depois a me dizer que ouviam esse CD como uma trilha sonora dos seus momentos de oração com Deus, né? E assim, no dia de manhã que eu acordei, eu compus a minha primeira música, né? Eu tinha 26 anos e nunca tinha feito nenhuma música, né? E compus a minha primeira música depois desse sonho. A partir daí, eu comecei a fazer música com uma certa frequência e comunicar a algumas pessoas. E aí conheci uma pessoa que hoje nós somos companheiros de ministério, né, na Igreja Batista de Vilas, que é o pastor Heraldo Mello, um grande amigo até hoje. Ele estava ele tinha voltado recentemente dos Estados Unidos, né, de um curso que ele fez de produção musical, e eu com as composições, né? E aí nós juntamos um time, algumas pessoas, arranjadores, Danilo Santana, que é um grande músico, tecladista também, e arranjador, o Irã, que é do Banda de Boca, ele fez os arranjos de cordas, né? Assim, a gente juntou um time muito legal para fazer o primeiro CD e, assim, realmente foi um acontecimento aqui na cidade, porque, assim, não existiam praticamente artistas aqui da cidade que resolviam fazer música cristã, era uma coisa muito incomum, né? E aí eu passei a ser convidado para ir em várias igrejas, conheci várias pessoas, né? Deus me deu a oportunidade da gente ter um bom relacionamento nas igrejas para divulgar esse trabalho, e depois vieram os outros, né? A reboque de uma série de experiências que a gente começou a ter com Deus, né? Essa música, por exemplo, que você citou, chama Incendeia. Na época o pastor da nossa igreja estava fazendo uma série de mensagens sobre a experiência de Moisés no deserto. E, assim, a primeira experiência, assim, fantástica, né, da sua vida, porque ele passou a maior parte da sua vida no deserto com o povo, mas, assim, anterior, quando ele foi exilado, né, lá do Egito. Então, ele está ali no deserto e tem aquela experiência da sarça, né, que é uma coisa misteriosíssima. Quer dizer, aparece lá, ele está num ambiente e uma planta lá começa a queimar, mas ela queima e não queima. Então, assim, tem um fogo, mas não queima, uma coisa mais ou menos assim. E ele tem aquela experiência mística, maravilhosa, em que Deus fala com ele no meio do deserto. Então, essa música tem uma analogia exatamente entre o mundo e o deserto, e a sarça que é o nosso coração, que consegue arder, consegue ter vida e consegue ter a voz de Deus pulsando dentro dele, mesmo no ambiente do deserto. Então, incendeia, Senhor, diz a canção, né? Meu coração como a sarça incendiada no deserto que é o mundo. Então é exatamente essa relação. Agora, a forma como essa música aconteceu é uma das mais curiosas. Foi interessante você ter citado exatamente ela, porque a gente compõe música de vários jeitos. Sim. Às vezes a música está pintando assim na sua mente já a melodia, né? Aí você está assim no instrumento, aí você coloca uma letra. Às vezes é o contrário, você faz uma poesia. Eu tenho uma seríssima dificuldade de fazer parceria, né? Eu só tenho uma canção de parceria, o resto são todas, tanto a letra quanto a música são minhas. Mas veja, aconteceu de eu ter tanto a letra quanto a música ao mesmo tempo e no meio da rua. Assim, a gente estava sob efeito desse momento, dessas palavras em que nós estávamos sendo ministrados, né? E veja como é importante essa fluência de uma temática dentro de uma comunidade, né? Isso impacta, né, as pessoas do Ministério de Louvor e de todas as áreas. E aí o que foi que aconteceu? Eu estava no meio, engraçado, hoje eu moro lá em Vilas do Atlântico, né? Eu morava em Salvador nessa época, mas por ocasião estava na região e parei na avenida principal, que é a Avenida Luiz Tarquínio, que é a avenida principal de Vilas do Atlântico. Parei o carro e compus essa música dentro do carro, no acostamento. Foi uma das experiências mais interessantes de composição que eu já tive na minha vida. Olha que coisa. Agora, me diga o seguinte, eu soube que você deu uma pausa na sua carreira. Por quê? Bom, desde 2015, que foi o último CD que eu lancei, 2015 foi... eu lancei um CD chamado On Graça. Eu tive algumas
revelações de Deus muito importantes sobre a graça de Deus, né? Na verdade, rememorando até um pouco desse meu retorno à presença de Deus nesse período. E a partir daí eu percebi, né, assim, a própria, digamos assim, própria jornada na época que nós fizemos o CD. Foi uma jornada muito interessante, né, que Deus nos colocou assim, parceiros e amigos para ajudar o processo. Só que eu percebi que eu poderia servir melhor e isso me dava muito mais satisfação, servir a Deus na minha igreja local e aprofundar essa relação dentro da igreja local, dando mais tempo, vigor e entusiasmo para o cuidado de pessoas e o ministério na igreja local, né? Eu entendi que isso seria, que foi uma fase em que eu produzi, né? Se você for ver aí, for somar, são quase 70 músicas gravadas e produzidas, é uma quantidade assim considerável, né? Já é uma obra bem considerável. Então eu entendi que aquele ciclo ali tinha esgotado e eu precisava, assim, tanto me dedicar. Então teve um período que eu me dediquei também à carreira docente, né? Então eu gosto muito, veja só, é interessante isso, né? Na vida, às vezes, a gente curte várias coisas. E em alguns momentos a gente está para fazer umas e em outros momentos está para fazer outras. E junta isso um pouco com aquilo que está pulsando dentro do seu coração, que são as obras que Deus vai fazendo, os modos que Deus tem para te usar. E assim eu entendi que naquele momento, né, o processo de foco na minha igreja local, né, Igreja Batista de Vilas, né, que hoje eu tenho algumas responsabilidades lá. Eu sou coordenador de uma EBD, né, de uma escola bíblica que nós temos 50 professores, temos 1.200 alunos, é um trabalho realmente muito, muito grande, né? Tento cuidar também, junto com a nossa equipe lá da parte de comunicação da igreja, né? Eu sou supervisor do ministério lá de multimídia, né? Que a gente tem o audiovisual da igreja, entre outras coisas, né? A gente cuidar de pessoas, aconselhar, dar plantão, enfim, é muito trabalho que tem dentro da nossa igreja. A gente organiza, para você ter ideia, todos os anos, uma semana inteira chamada Semana da Bíblia. Então, assim, enquanto a gente tem o Dia da Bíblia, que acontece uma vez ao ano, né, que, salvo engano, é o segundo domingo de dezembro, e a gente faz uma semana inteira. Então, geralmente, é um evento que assim, a gente precisa cuidar de convidados, produção, toda coisa que está acontecendo lá. Damos também um curso bíblico de férias, tem um curso de treinamento de obreiros também na nossa igreja. Enfim, essa parte do desenvolvimento do ministério de ensino na igreja, eu sou muito envolvido com ele. Então isso toma bastante tempo, um tempo que eu gasto com uma alegria imensa, né? Com uma satisfação imensa. Então foi uma transferência da satisfação. Entender que eu poderia assim, frutificar também nessa área e, junto com isso, ter muita alegria, ter muito prazer em estar fazendo isso. Então, durante um tempo, eu fui docente também de alguns cursos superiores de teologia e agora me dedicando exclusivamente ao ministério, né? Isso é algo que me dá muita alegria. Então, o que acontece? Às vezes eu estou lá ministrando louvor também na nossa igreja, né? Esse domingo, inclusive, é bom que a gente fale a data aqui, né? Que eu não sei quando é que isso, mas assim, no próximo domingo, depois dessa entrevista, vou estar ministrando louvor também na igreja. Eu faço isso porque é uma coisa que eu amo, sim, mas não mais com aquela coisa da necessidade de você estar produzindo, e estúdio, e cantando aqui, acolá, né? Isso realmente eu segurei um pouco porque estou mais dedicado a esse ministério na igreja local, ministério pastoral na minha igreja local. Mas quem quiser ouvir suas músicas, como é que faz? Olha só, interessante. Nós temos aí, se você acessar o Spotify, o Deezer, o Radio, como é que a gente chama? Do iTunes, né? iTunes. Até no YouTube você tem 3 obras, né? As do meio, né? A segunda que chama-se Óleo Fresco, a terceira que chama-se Autêntico e a quarta que chama-se É Hora de Crer.
Aí eu tô devendo, né? Tanto a primeira, que é Orações Musicais, quanto a última, Um Graça, não tá à disposição aí. Mas tá nos meus planos, nos próximos meses aí, disponibilizar também para Por as favor, pessoas. faça isso. E aí o pessoal ter acesso completo aí. Pelo meu canal no YouTube, né, essas 3 tem por uma distribuidora, né? Tá no Spotify, tá, né, nessas mídias, né? E essas outras 2 eu acredito que eu vou compartilhar só no meu canal aí, para todo mundo ter acesso a isso, a obra completa. Álvaro, me diga uma coisa. Você, quem já ouviu você falar, como está ouvindo aqui, mas em pregações, até nas letras das músicas, percebe que você foge do comum em relação à oratória, a- a- ao conteúdo da escrita. O que é que eu quero dizer com isso? É que você tem uma forma de comunicação acima da média. E isso por causa do conhecimento que fica claro que você tem. Isso demonstra, imagino eu, que você é aquele tipo da pessoa que desde cedo tem, tem dentro de si, teve dentro de si aquele espírito, vamos dizer assim, curioso, de querer conhecer as coisas, de querer saber, de querer descobrir. E quem tem esse espírito curioso, ele não só quer descobrir, mas quer também, na medida do possível, ensinar o que descobriu. Tô errado? Foi assim mesmo? Foi assim que começou a sua história como professor? Olha só que coisa. Olha, meu super-herói preferido é o Homem-Aranha. Eu não sei qual é o seu, Leandro. Qual o seu super-herói preferido? Rapaz, eu na verdade nunca pensei nisso. Mas tem um amigo meu, inclusive, psicólogo, Ozaná, é uma figura muito legal ele. Ele estuda tipos psicológicos, né? E ele falou que o Homem-Aranha é o artista. Por que ele é o artista? É porque ele na hora que ele coloca a máscara, que ele fica extrovertido. Não é curioso isso? Sim, sim. É diferente o Homem-Aranha, né? É. Porque os outros super-heróis, eles às vezes são fanfarrões no dia a dia, são tímidos, mas na hora que eles, né, assumem o Super-Homem, o Batman, eles aí ganham aquele ar austero, né? Aquela imponência. E o Homem-Aranha é o contrário, né? Ele fica irreverente exatamente por conta da máscara, né? Então esse é o espírito do artista. Eu acredito que essencialmente a minha veia é artística, né? E todo artista ele tem umas inquietações. Uma das inquietações que eu acho que são fundamentais ele é uma espécie de vulcão. Ele tem uma necessidade de botar para fora. Não é que... E as pessoas às vezes entendem isso de forma equivocada, como se fosse a necessidade de aparecer, a necessidade de se destacar. Não é necessariamente por isso. É algo que vem de dentro. É algo que eu acredito que é algo até colocado pelo Criador, né? Sim. Na forma de ser do artista. Então, porque nem todo mundo tem isso, né? Sim. Essa necessidade de se expressar de alguma maneira. E eu acho que isso está muito ligado à figura do professor também. Eu acho que todo professor é um artista. Sim. Porque essa vontade de comunicar para alguém um conhecimento que você adquiriu é um ato que primeiro tem que vir, obviamente, dessa vontade de explodir. Agora, o que é que torna realmente um professor? O professor não é só um artista, é mais do que um artista. Por quê? Porque ele é alguém que também tem que ser generoso. Porque, às vezes, a pessoa pode compartilhar algo que é, de repente, trivial. Mas para compartilhar o seu melhor, você tem que ser generoso. E para mim, uma das coisas mais lindas é a profissão de professor. E isso que me encantou exatamente por isso. Porque o professor, ele obviamente, ele é um constante aprendiz. Constantemente ele está ali com a necessidade de estudar, de aprender. Então, ele satisfaz essa vamos dizer assim, compulsão no bom sentido, Sim, né? sim. De estar sempre aprendendo, sempre renovando o seu conhecimento. Isso também o satisfaz, né?
Isso, claro, isso faz com... Isso é um alimento, né, para Sim. ele. E ao mesmo tempo, como ele tem isso como alimento, ele transborda isso, porque precisa... Todo rio, né, para ele acontecer, ele tem que estar correndo, né? Sim. E nessa de estar correndo, né, é esse copo que transborda, essa realidade que transborda, para que essa água se renove. Então ele precisa estar compartilhando. Não tem coisa pior para um pastor do que nunca ir para o púlpito, do que um professor nunca ir para a sala de aula, do que um artista que nunca canta, né? Eu falo assim porque não faz sentido. É como você dizer para um João de Barro, sabe, não fazer uma casa, ou sabe, um colibri não cantar, ou qualquer outro tipo de coisa dessa. Não faz sentido para essas pessoas, essas criaturas de Deus que têm essa natureza não exercerem dessa forma. Então é assim que eu encaro. Eu vejo como uma coisa absolutamente natural, né? Então, e vejo isso de uma forma ampla. Então, por isso que você me perguntou, inclusive, dessa pausa, mas não é uma pausa que é uma ruptura. Eu, na verdade, estou no mesmo caminho. É exatamente a mesma coisa. Quer dizer, o artista que deixou de cantar, de tocar por algum momento, mas que entrou na sala de aula e agora prega também, e de vez em quando canta, mas que a atividade é sempre essa: compartilhar. Sim. Infelizmente, essa palavra, Leandro, olha, ganhou um ambiente tão banal, mas é uma das palavras mais lindas que a gente tem, Verdade, né? verdade. Compartilhar. Que pena que a internet banalizou isso aí, verdade. como se fosse simplesmente repassar. Mas compartilhar é uma das coisas mais lindas que a gente pode fazer na vida, que faz com que a gente, né, tenha uma posição de generosidade. E isso me faz me sentir cristão também. Às vezes as pessoas pensam: eu vou compartilhar um espaço da minha casa, então vou ser hospitaleiro. Vou compartilhar um pouco dos meus bens, vou pagar alguma coisa para alguém. Vou compartilhar, assim, do espaço do meu carro, vou levar uma pessoa daqui para colar, eu estou sendo generoso, né? Mas o compartilhar do conhecimento é a maior de todas as generosidades, porque você está compartilhando uma coisa muito valorosa, porque são coisas muito menos perenes, as coisas que não estão ligadas ao conhecimento. Mas Sim. quando você compartilha algo, isso pode mudar, às vezes, a mentalidade, Isso. a forma de encarar o mundo, né? A forma de ver as coisas, de ler as coisas. Então, o conhecimento, e principalmente o conhecimento que traz uma reflexão para outra pessoa, é algo de um valor imenso. Então, eu me sinto extremamente recompensado pelo fato de estar exercendo o meu ser cristão, sendo generoso dessa forma. Sim. E aí você se meteu nessa, vamos dizer assim, né? Um imbróglio, né? De ensinar e de ser professor e escolheu a área de teologia, mas você começou não nessa formação, não foi? Você começou na formação de multimídia. De Veja, multimídia, e depois foi para a teologia. Pronto, olha só. Então você tem, vamos colocar assim, o pé no chão, né? Já que a gente ficou flutuando. Então, assim, enquanto eu assim, de forma ministerial, né? Eu trabalhava não integralmente no ministério, fazia essa parte de gravar, né? Gravar CDs e tal. Eu não vivia disso, né? Então, desde cedo, eu comecei a trabalhar com artes visuais. Então, veja só, você vê que essa é uma forma, digamos assim, da expressão artística de forma geral, né? Vamos dizer assim, é meu Homem-Aranha, eu sou Homem-Aranha. Então, então eu trabalhava com isso, né? E uma das coisas que eu precisei fazer foi uma formação nessa área, né? De multimídia. Então, assim, todas as capas dos meus CDs quem fez fui eu e tal. Eu assim, ficava até com ciúme de dar isso para outra pessoa fazer, né? Que eu gostava de fazer. Então, assim, essa parte era o que me mantinha, né? Profissionalmente. Depois, quando eu pude migrar para a carreira docente, né? Ter outras formações, né? Na área da teologia, é que eu tive condições, né, de ingressar também na carreira docente. Quer dizer, pude também trabalhar com teologia, né? Ensinar.
e também exerceu o ministério, né, pastoral, assim, com pregação, com a parte também de ensino dentro da igreja. Aí uniu o útil ao agradável, né? Exato, exato. Veja só, tem pessoas que se encontram muito cedo, tem pessoas que elas vão, elas se encontram muito tarde, e tem pessoas que têm uma vida parecendo uma espécie de teia, né? Tem uma música do João Alexandre, não, na verdade não é do João Alexandre, é do Estênio Márcio, que é um baita de um compositor. É verdade. Por sinal, eu invejo um pouco o Estênio Márcio, porque ele tem assim, uma capacidade de contar história com música. Eu acho isso lindo. É lindo mesmo. Ele é um Chico Buarque evangélico, né, digamos assim. Então, o Estênio fez uma música chamada Tapeceiro, e foi assim, bem popularizada, porque o João Alexandre, que é famoso, ele assim, gravou a música, né? Tapeceiro. É linda essa canção. E assim, eu vejo minha vida um pouco dessa forma, né? Como uma espécie de tear, né? Uma espécie assim, de construção de pedaços. Em alguns momentos eu nem sabia. Eu lembro, eu tenho um saudoso técnico de som, que é o Fernando Gundilac, seu irmão aqui que está na técnica, deve conhecer muito bem. Ele tinha um curso... Deu sinal ali que ele conhece. Ele, saudosíssimo, ele morreu tem pouco tempo, assim, eu me entristeci muito com uma forma brutal, né? Foi um assalto e ele levou um tiro, enfim, uma pessoa muito saudosa, generosíssima, ótima pessoa. Ele fez um curso de áudio, eu fiz durante um ano esse curso, né? E assim, eu não sabia para que aquilo ia servir. Enfim, tem algumas coisas que vão acontecendo na nossa vida, né? A gente vai tendo curiosidades, vontades. E por conta desse curso de áudio, inclusive, eu já me safei de muito problema. Às vezes você chega numa igreja, você não tem um cara ali para operar, e você opera, enfim. Então, assim, às vezes você vai fazendo coisas na sua vida, em alguns momentos você nem sabe bem, mas se você está sabendo que você está no centro da vontade de Deus e que uma hora Ele vai tornar tudo aquilo peças que vão montar o quebra-cabeça, né, da sua bem-aventurança. Sim. Então é isso aí que eu percebo na minha vida e de outras pessoas, né, que servem a Deus. Sim. De formas diferentes, né? Eu tenho isso aí, você falou, e eu me vejo nessa mesma situação. Na minha vida eu tenho um tear, realmente. Não só na área profissional, que eu já compartilhei um pouco aqui com você, né, de formação imagine e tudo. Que esse cara é um bombeiro, meu Deus do céu. Mas assim, na minha vida assim, pessoal, se eu te contar assim, história de coisas que já aconteceram, você vai dizer assim, meu Deus, porque assim, tantas coisas que já aconteceram. E eu estava conversando esse final de semana com um irmão, lá no encontro que a gente estava, e eu falando, rapaz, eu vejo que Deus realmente Ele me coloca em diversas situações para me amadurecer muito mais rápido, inclusive não só para que isso sirva para mim, mas que sirva para os outros. Eu lembro muito daquele texto que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios assim, que com as consolações que ele foi consolado, ele pode consolar a outros. E eu aplico isso na minha vida, pensando que todas essas situações que Deus coloca sobre minha vida, muitas delas dolorosas, na verdade tem um objetivo, não só de me amadurecer, como eu disse, mas de servir de suporte para que eu possa ajudar outras pessoas que vão passar por aquela situação. Então hoje eu aprendi a encarar tanto as coisas que muita gente de fora olha para eu ou para você, para dizer assim, esse cara só anda, atira pra tudo quanto é lado. Que coisa estranha, né? É estranho. Afinal de contas, o que esse cara faz? Quer da vida? O que ele... Mas, na verdade, tudo isso tem um proveito. As pessoas de fora não sabem, até julgam mal. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele tem um fim proveitoso para tudo, né? É verdade. Sabe que uma das coisas difíceis, às vezes, é a gente entender que o ritmo de cada pessoa, né? As particularidades. Nem todo mundo nasceu para acordar 7 horas da manhã, sabe? Sair 7h30, chegar no trabalho às 8, né? Almoçar 12h30.
né? Chegar, sair 5 horas da tarde e tal. Nem todo mundo vai ser assim a vida. E cada vez menos, né? Sim, O mundo que a gente vive tá dentro do previsível. isso. Então, assim, eu acho que o porto onde a gente tem que sempre atracar é a vontade de Deus. A gente faz... eu gosto muito desse verso lá de Provérbios, né? Provérbios capítulo 16 diz assim: o coração do homem pode fazer muitos planos. E eu acho interessante, né? Eu mexo hoje tanto com linguagem, que planos está no plural, né? É. Perceba isso, que a gente está... como se o texto estivesse nos comunicando, em outras palavras, que a gente atira um pouco para aqui, para acolá, se não nos atos, que são os mais corajosos, diga-se de passagem, nós somos um pouco mais, nos pensamentos, né? As pessoas ficam pensando, refletindo, e aqui e acolá e tal. Então, assim, os planos, eles sempre são múltiplos, a cabeça sempre divaga, né? Em muitas direções, vaga e vai em muitas direções. Mas a resposta, veja que coisa singular, vem do Senhor. Então você tem... muitas vezes Deus pode dar uma resposta que está completamente desconexa dos nossos planos. Porque, na verdade, é Ele que sabe do que a gente precisa. E muitas vezes o que a gente precisa não está naquilo que a gente está pensando. Isso é uma coisa muito interessante da gente concluir. Então, às vezes, nós estamos fazendo planos, talvez algumas pessoas estão nos ouvindo. Olha, será que eu devo estar nessa profissão? Será que eu devo casar com essa pessoa? Será que eu devo... essa direção que eu tenho que tomar, essa força que eu tenho que aplicar, esse entusiasmo nesse lugar, é mais para aqui, é mais para acolá. E o importante, às vezes Deus chega para essa pessoa e diz assim: não, olha, o que você precisa é simplesmente descansar mais. Você precisa simplesmente estar mais em contato comigo, na minha presença. Você precisa orar um pouco mais. Porque com isso você vai conseguir ter um pouco mais de clareza para saber a direção. Eu acho interessante, eu tenho uma frase, até colocando no meu Instagram, que para mim é uma das frases que Deus me deu assim mais emblemáticas, é que Deus brinca de esconde-esconde porque o reino de Deus é das crianças. Legal, muito boa. Eu tenho isso como uma máxima porque, na verdade, eu acho bonito esse mistério de Deus. Eu acho bonito o fato dele não dar as coisas prontas, o pacote pronto. Exatamente porque não haveria desenvolvimento, não haveria maturidade, não haveria o crescimento humano nem na direção da semelhança de Cristo, né? O Filho do Homem. A gente não teria se as coisas estivessem totalmente já de bandeja para a gente. Então, eu acredito que Deus ele faz esse tipo de esconde para que o melhor de nós saia do outro lado, né? Que a gente não perca a inocência, mas que a gente amadureça. Exato. Porque outra palavra que às vezes a gente confunde, né? Que é ingenuidade e inocência. Ingênuo a gente tem que deixar de ser. Sim. Tem que crescer, tem que ser homem, tem que ser mulher, ou seja, tem que acabar de achar que o mundo é de gente boa, você tá entendendo? Que não tem ninguém que mente, não tem ninguém que enrola, não tem ninguém que passa a perna, então você tem que ser, né? Acabar com essa coisa de ser ingênuo. Mas a inocência é algo que a gente tem que manter e é isso que vai garantir que a gente chegue no reino. E isso acontece com as angústias, com as tribulações, com os problemas que a gente vai vivendo na vida, né? A gente vai não se, digamos assim, se brutalizando, mas vai se lapidando. Né? É isso que Deus vai fazendo com a vida da gente, né? Quando a gente passa as aflições, as tribulações, e aí ele não fica o tempo todo livrando a gente desses problemas. Isso. Ele não fica o tempo todo dizendo, falando, às vezes ele fica em silêncio, né? E esse silêncio estratégico para um dado momento, eu vou até citar outra música que eu fiz assim: quando se cala, Deus está preparando uma resposta melhor para me dar. Né? Eu acredito realmente nisso. Né? É como se o momento, junto com a voz de Deus, ele fizesse toda a diferença naquilo que você precisa ouvir. Porque você pode ouvir a mesma coisa no momento errado. Né? Isso.
e junta um momento com aquilo que Deus quer lhe dizer, aí acontece a mágica, a beleza, exatamente de você ser transformado, né, pelo soar da voz de Deus e ir numa direção que é a direção da sua bem-aventurança. Eu penso, sabe, Álvaro, em relação a isso que você está falando, o apóstolo Paulo diz assim, quando nós somos meninos, nós agimos como meninos, pensamos como Aham. menino, né? Quando somos crescidos, maiores, Uhum. nós deixamos as coisas de meninos, pensamos como adultos. E é interessante ele falar isso, porque de fato no reino de Deus deve ser assim. Quando a gente é menino, a gente acaba que temos uma postura, uma mentalidade de menino, e isso é compreensível. Você chega no reino de Deus, se converte, você tem uma perspectiva ainda de quem está conhecendo a Deus, o bebê na fé. E o bebê na fé é aquele que entende que meio que as coisas ainda estão voltadas para ele, como uma criancinha, que está ali, que qualquer dorzinha Centro das atenções, vai né? chorar e Ah. vai ter um paizinho, uma mãezinha que vai dar o peito para mamar, vai Na dar mesma mamadeira hora, na né? mesma hora, que vai livrar do sapatinho ali que está apertando o pé, ou a fralda que está cheia de xixi, e é assim que funciona. Mas quando a gente cresce, a gente percebe que o mundo não está voltado para a gente. E o Filho de Deus, quando cresce, quando amadurece, ele precisa perceber, e quando digo amadurece, é amadurecer em idade na fé e estatura também de conhecimento, ele precisa entender que a vida não gira em torno dele, na verdade gira em torno de Deus. Perfeito. Então o que é que acontece? Se gira em torno de Deus, a vida dele faz parte de um processo, de um plano, de um propósito eterno que tem Deus, tem Jesus como centro. Sendo assim, para a vida dele, como filho de Deus, não existe para ele as coisas dar certo ou dar errado. Para ele existe, se deu certo ou está errado, está tudo dentro daquilo que Deus tinha para acontecer para a vida dele. Porque no final das contas, se Deus operou aquilo na vida dele, ele deve estar tranquilo, porque tudo aquilo, estando certo ou estando errado, foi para a glória dele. Vou dar um exemplo. Imagine um Salvador que veio ao mundo para salvar as pessoas e morreu. Humanamente falando, quem vê um homem que veio para ser o Messias morrendo, as coisas deram errado. Porque se ele veio para salvar o seu povo, estou falando humanamente falando, para a gente é até difícil pensar isso, porque a gente entende todo o processo que a morte de Jesus serviu para justamente salvar. Mas pense para o povo de Israel que não entendia isso. Olhar o suposto Messias, que era para os salvar, morrendo, era a comprovação de que Do fracasso. do fracasso. No entanto, no plano total de Deus, o suposto fracasso é que era a vitória. Era aquilo que estava salvando. Então o errado é que estava certo. O que estava dando errado, entre aspas, é o que estava dando certo. Você levantou uma coisa importante que muitas pessoas confundem a ideia de vontade e propósito, né? O propósito de Deus, ele é incontrariável. Isso. Então, Deus criou a humanidade e a ideia ao criar a humanidade era multiplicar a sua própria semelhança através da raça humana. E isso, muito embora tenha sido interrompido com a queda do homem, né? Isso foi retomado com Cristo, né? E aí a gente tem a continuidade da formação dessa semelhança através da vida da igreja. Então, o propósito de Deus, agora a vontade de Deus, em alguns momentos, ela é contrariável, né? Por exemplo, Deus quer que todos se salvem, nem todos se salvarão. A vontade de Deus no céu não é feita aqui na terra. Jesus orou para exatamente essa vontade ser feita aqui. Sim. Então, assim, o que é pleno realmente é no propósito. Então, o que acontece? Em alguns momentos da vida da gente, a gente se desengata da vontade de Deus.
E esse desengatar da vontade de Deus é prejuízo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso. Então, mas é possível contrariá-la. E muitas vezes nós a contrariamos, né? E quando isso acontece, é prejuízo. É como se a vontade de Deus fosse uma espécie de trilho, né? Que é colocado à nossa disposição. E no momento em que a gente sai do trilho, a gente está perdendo tempo. É ruim, né? É angústia, é tristeza, é uma série de coisas. O propósito, né? Digamos assim, que eu acredito que é um propósito mais amplo para a humanidade, Exatamente. é um trilho do qual a gente, a partir do momento que nós realmente nos posicionamos diante de Deus, nós não saímos. Então podemos sair da vontade, mas nunca do propósito. A partir do momento que nós Exatamente. nos alinhamos com esse propósito, entregando a nossa vida. Por isso que eu disse para você no início que eu me senti entregue aos meus 16 anos e ali foi um caminho sem volta. Eu tive, mesmo tendo saído durante um período, que eu me afastei do evangelho, eu não conseguia, até uma coisa curiosa, né? Eu não conseguia ser tão mundano para gostar do mundo, mas como eu estava em conflito, eu também não conseguia ser tão crente para estar na igreja, certo? É uma espécie de limbo gospel. Eu estava completamente, quer dizer, é uma situação horrorosa que eu não desejo para ninguém. Mas eu tive certeza que a partir do momento, né, que eu estava no mundo e que eu ali eu não me identificava absolutamente com aquilo ali, eu cheguei à conclusão que eu não tinha como escapar de Deus. Sim. Eu estava magnetizado. E ainda que eu estivesse fazendo alguma coisa que o desagradasse naquele momento, fora da sua vontade, eu estava fora da sua vontade, eu estava ligado ao seu propósito irremediavelmente. Amém. Amém. E alguma hora eu iria de novo, né, estar ao lado do Pai, porque afinal de contas, já que eu entreguei, né, tipo assim, eu senti como se fosse assim, como se a minha vida fosse uma espécie de presente que eu dei para Deus, e é muito difícil você pegar um presente de volta de outra pessoa, sim. você entendeu? Era essa a sensação que eu tinha. E sabe o que acontece? E assim, ainda retomando a fala do Filho de Deus maduro, o Filho de Deus maduro, ele vivendo a vontade de Deus, as coisas ainda assim podem dar errado. Exatamente. Mas a vontade de Deus, ela é uma garantia, digamos assim, da sua paz interior, né? Isso que é bom, perfeito e agradável. Não do que vai acontecer na sua vida, Exatamente. Né? Viver a vontade de Deus é a segurança de que você está o agradando. Apenas isso. O certo, o dar certo ou dar errado, para o Filho de Deus isso não importa. Não tem que estar em questão. Porque o dar certo ou dar errado, isso está dentro do propósito de Deus. É isso que eu quero chamar a atenção. Porque assim, volta a usar o exemplo de Jesus. O que é dar certo ou dar errado? Ir para a cruz é dar errado ou é dar certo? Aos olhos de alguém, pode ser dar errado. Mas aos olhos de Deus, é dar certo. Veja, agora é interessante você... Porque assim, o escritor de Hebreus diz assim que Jesus Cristo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a dor. Então assim, é importante a gente compreender que a dor não é um fim daquele que está buscando a Deus, né? Ele está buscando uma bem-aventurança. Então assim, eu acredito que todo percalço que a gente passa no caminho, né? Percalços na vida, tribulações, angústias, aflições, eles servem para nos aperfeiçoar. Seguir a vontade de Deus é a segurança de uma bem-aventurança, de que você está, porque é boa, perfeita e agradável. No entanto, obviamente, não é a garantia de que você não vai tropeçar, cair, sentir dor, ficar de luto, né? Essas coisas que a vida é um lugar de aflições. Na verdade, Jesus Cristo falou assim, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Jesus está falando assim, olha, eu ganhei essa batalha. E vocês estão numa batalha, que é uma outra forma de você enxergar também o ambiente, né, que nós vivemos, né, que é a vida. Eu vou dar um exemplo bem prático, assim, para ressaltar isso que eu estou falando. Vamos supor que existe uma família
que dependa única e exclusivamente do valor financeiro que o pai dessa família recebe. Sim. Que não é muito, mas é o que dá para manter essa família. E acontece uma situação no trabalho dessa pessoa, desse pai de família, e esse pai de família precisa ter uma postura cristã, de fato. E essa postura custará a ele se manter no emprego ou não. Mas é uma coisa que, costumeiramente, os cristãos deixam passar batido. Uhum. Mas ele, Fiel. pela vontade de Deus, fiel, diz, não vou fazer e perde o emprego. E a família vai passar por necessidade. E vai mesmo. E vai passar um tempo passando necessidade. Tá até parecendo que você tá falando de alguém que você conhece. Não me veio ninguém à mente. Estou só citando Mas exemplo. é um bom exemplo. Tá. E aí a pessoa vai passar por necessidade. Muita gente vai olhar essa atitude e vai dizer assim, essa fidelidade deu errado. Mas Deus não tem que honrar isso. É a vida do apóstolo Paulo, né? Entende? Deus não tem que honrar isso. Então, assim, o crente, o filho de Deus, menino, ele tem a expectativa de que a fidelidade vai gerar uma obrigação em Deus de dar uma resposta. Pronto. O filho maduro, ele vai entender o seguinte, que a fidelidade dele não depende de Deus responder perfeitamente. aquilo. Agora eu lhe pergunto, o sentimento desta pessoa que nesse momento fez o que era correto, mesmo com tanto prejuízo, é qual? O que você acha que essa pessoa, convicta do que está fazendo, por mais que ela vá fazer... Então, assim, tem duas coisas aí que eu acho que acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, ele tem um pull, digamos assim, sobe um degrau de glória, né? Ele na sua fé, ele subiu, na verdade, um degrau de fé. Ele cresceu. E isso traz uma satisfação. Eu estou falando no seu interior, na sua vida. E ele sente paz em estar fazendo aquilo ali. Isso. Muito embora os prejuízos sejam... Ele sente, com isso, uma confiança de que Deus vai suprir a sua necessidade. Porque Deus não deixa um justo mendigar o pão. Ele acredita em outras promessas, ele se apega em outras coisas, junto com a sua convicção, entende? Então, é essa recompensa que às vezes é invisível, que é a recompensa daquele que segue a vontade de Deus. Então, por isso ela é boa, por isso que ela é perfeita, por isso que ela é agradável. Não porque a situação é agradável, a situação é completamente, sabe, é o pior do que uma pessoa poderia passar, né, no momento dele, mas é o melhor que um cristão na vida como cristão deve passar. Por quê? Porque a partir daí é que você vai crescer, a partir daí é que vai se diferenciar um cristão, digamos assim, de rocha, Sim. de um cristão meia boca. Então, vamos colocar isso bem no nosso linguajar baiano aqui, não é isso? Sim, sim. E a pessoa vai sair dali dizendo assim, olha, eu fui fiel a Deus. Não se vangloriando, mas assim, feliz por estar tomando a cruz de Jesus, né? Por estar seguindo a vontade de Deus. E isso traz, obviamente, uma satisfação. É nesse sentido que eu acredito que se cumpre o que a palavra de Deus nos fala de bom, perfeito e agradável. Amém. É o seguinte, nós temos pessoas aqui, empresas que nos ajudam a cumprir essa agenda aqui de podcast, e a gente precisa anunciá-los e falar, porque de fato eles têm cooperado bastante aqui, os nossos parceiros. Bora falar quem vamos é falar. aqui. Vamos lá, vamos começar aqui. Os nossos parceiros aqui, primeiramente a Turismo, que é uma agência de viagens que elaboram viagens customizadas com atendimento personalizados para diversos destinos no Brasil e no mundo. Olha só, tem contato isso aí? Eu quero saber. Tem. E por falar em viagem, se você tem um sonho de conhecer Israel, a Turismo está preparando uma super excursão para esse destino agora em 2023, hein?
acesse o site da Turismo IU e entre em contato fazendo sua inscrição. Para você que acompanha o podcast Centrado em Cristo, foi preparado um cupom especial. Você acessa lá o site, coloca o cupom Centrado em Cristo e ao comprar sua viagem para qualquer lugar do Brasil, você tem direito ao seguro viagem gratuito até 7 dias para essa viagem. Também temos Ângela Teixeira Doces Gourmet. Lá você pode fazer sua encomenda de personalizados, brigadeiros tradicionais, brigadeiros gourmet, doces finos, doces de luxo. O que você precisar de doces, desses materiais para a sua festa, para o seu evento, pode ter certeza que você vai experimentar de materiais de total qualidade, são deliciosos. Também tem a Delicatessen, delícia de pão, que você vai ver aí na tela, em vários bairros daqui de Salvador. Você pode fazer encomendas de tortas, salgados e guloseimas em geral. Tem o JS Studio, que é esse estúdio que nós gravamos aqui. Você pode falar com o Jacksandro Silva para fazer suas gravações, que tanto pode ser aqui no estúdio, como ele também faz gravações em ambiente externo. Você também pode fazer serviço de mixagem, pode fazer masterização, enfim, todo projeto que você tiver de áudio, você pode entrar em contato com ele, que certamente ele vai fazer um bom atendimento para você. E, por fim, temos a Escola Sempre Viva. Eu sei que já houve a matrícula, que certamente seu filho já está estudando, mas vale a pena enfatizar isso aqui. Se o seu filho está numa escola que não é cristã, se seu filho está tendo um ambiente que é hostil à sua fé, hostil àquilo que você tem instruído dentro do seu lar, e você quer ter o seu filho num ambiente em que ele possa ter toda a segurança de ensino, de cuidado, de proteção, tenha certeza que a Escola Sempre Viva é esse local. Eu posso dizer com toda a segurança porque eu tive um filho que estudou 8 anos lá. Além disso, eu também fui professor dessa escola. Então, a Sempre Viva é um lugar onde o seu filho vai estar seguro, onde ele vai estar bem acompanhado do ponto de vista também intelectual. Então, se você quiser transferir o seu filho, ainda as portas estão abertas. E aí você pode chegar lá e dizer assim, eu vim aqui através do podcast Centrado em Cristo. E aí você falando isso, tenha certeza que o pessoal vai te ajudar, te dando um descontinho lá para você poder ter contato com esse desconto e poder facilitar a sua entrada lá na escola, a entrada do seu filho, tá ok? Além disso, eu quero apresentar aqui para vocês, vou tomar a liberdade aqui de mostrar o livro que é o de Álvaro Júnior, viu? Porque esse aqui já é o dele. Vou mostrar aqui para vocês. Já tem dedicatória muito e tudo. Obrigado. O livro aqui, Vida Cristã Baseada no Evangelho, que é o livro que eu escrevi falando sobre como você ter uma vida cristã seguindo a instrução que é dada pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos sobre o Evangelho. Se você quer entender melhor como você deve viver uma vida para a glória de Deus, livre da religiosidade e legalismo, mas sem abrir mão da santidade e do testemunho. É o livro de um cara corajoso, porque alguém escrever sobre Romanos, né? Só os grandes teólogos escreveram sobre Romanos e também Leandro. E eu vou dizer uma coisa, modéstia à parte, eu tenho certeza que você vai ser edificado. Não estou falando por orgulho, mas por pessoas das mais diversas classes e conhecimentos já leram e deram o feedback, o testemunho de que foram muito edificadas. Então, eu tenho certeza que você vai ler esse livro e vai ser abençoado. Se você quiser comprar esse livro, você pode comprar tanto pelas multiplace, né? Chama multiplace, marketplace, alguma coisa assim, alguma coisa place. Pelas lojas, as maiores lojas que você tem aí, pelo Mercado Livre, ou pela... eu até esqueci o nome das... Amazon.
Magazine Luiza, essas lojas grandes que você tem aí pela internet. Você pode comprar diretamente da editora também, da Santorini, ou você pode mandar um direct para mim no meu Instagram, @Centrado em Cristo. Você pode mandar e-mail também no contato, contato@centradoemcristo.com. Por todas essas formas, você poderá adquirir o livro que atualmente custa R$ 35, ok? E por último, eu quero pedir a vocês uma coisa. Por favor, inscreva-se no canal, dê um like. Vai ser importantíssimo, não só para fazer o canal crescer, mas para que esse vídeo e tantos outros consigam alcançar mais vidas e elas sejam abençoadas por esse conteúdo, tá ok? Vamos continuar aqui com nosso querido irmão Álvaro. Álvaro, é o seguinte, você agora como pastor, já há 10 anos, não é isso? 10 anos como pastor lá da Igreja Batista... Estou 10 anos na IBVA. Na IBVA, Igreja Batista Vila do Atlântico. 15 anos de ministério, 10 lá. Pronto. 10 lá. Você está responsável lá mais diretamente pela área de ensino. Você até já deu uma palhinha aí de como funciona essa parte da EBD, mas eu queria que você explorasse mais um pouco isso e detalhasse mais um pouquinho para a gente entender. Pelo que eu percebi, o negócio lá é grande mesmo. Esse trabalho é grande. Como é que é isso aí? Me diga aí. Olha, a maioria das igrejas, elas hoje não contam mais com essa estrutura de escola bíblica, né? Tem diferentes metodologias, né, que as igrejas entendem que devem trabalhar com o ensino da palavra, né? As igrejas nas casas, como a que você faz parte, por exemplo, elas doutrinam mais nos grupos pequenos, né, que alguns lugares chamam grupos de comunhão, outros grupos caseiros, grupos familiares. Algumas outras igrejas preferem ter cultos, momentos de cultos doutrinários, né? E as igrejas batistas tradicionalmente têm a escola bíblica, as Assembleias de Deus também têm, mas muitas das igrejas, por serem independentes, as igrejas batistas, podendo funcionar da forma que bem querem, elas aboliram a escola bíblica. A nossa igreja é uma igreja que ela valoriza muito o estudo da palavra. Nós estimulamos que anualmente, né, a gente dá uma premiação para todo mundo que lê a Bíblia inteira todo ano, né? Então a gente tem esse estímulo, eu falei para você, inclusive da Semana da Bíblia, que a gente realiza todo ano. A gente sempre convida uma pessoa na área de interpretação bíblica para trazer uma palavra mais especializada no assunto. E a gente optou por ser a base estrutural do ensino da nossa igreja a escola bíblica. Por que isso? Porque nós entendemos que, assim, ali é um momento específico para isso acontecer, né? E as pessoas se debruçarem. Nossa igreja, ela chamou um grupo de pedagogos, né, que fez um projeto. Tem 10 anos, né, um currículo, como se fosse um instituto bíblico, na verdade, que a pessoa, desde que nasce na fé, tem os primeiros passos, até chegar um momento de maior conhecimento, ela trilha durante 10 anos esse espaço, né, da escola bíblica. Então, hoje a gente conta com a participação bem substancial da igreja. E a gente tem uma equipe de professores, que para cada matéria a gente tem 2 a 3 professores. Também temos classes de jovens, classes de adolescentes, que são classes, digamos assim, de transição até o período, né? Eles estudam a Bíblia na idade deles, depois eles entram nesse currículo de 10 anos. Então, a gente conta com muita gente, tanto apoiando, estudando. A maioria dessas, hoje, a gente conseguiu, depois da pandemia, voltar em boa parte para o presencial, mas temos uma boa parte ainda, esses presenciais também, alguns delas são híbridos, e uma outra parte somente online. E a gente conta com uma equipe bem grande, né, de professores. São 50 professores muito dedicados, de diversas formações, né, pessoas realmente que têm dom de ensino e que trabalham assim, com todo o afinco nesse sentido. E ao longo dos anos a gente está tentando dar nossa contribuição. Eu já estou há 5 anos, né, com esse encargo,
E tem sido maravilhoso, né, trabalhar com isso, porque além de ser uma área que eu sou apaixonado, né, pela área do ensino, nós percebemos que os desafios, né, de lidar com os professores, lidar com o alunato, quer dizer, um trabalho de coordenação, um trabalho de direção, é de outra categoria, né? É um trabalho também administrativo, é um trabalho também de cuidado, de formação, que exige também um cuidado pastoral. Então, tudo isso é muito atraente e me traz alegria e também, assim, é de suma importância para o trabalho da igreja. Então, a gente tem frentes, assim, uma é a questão do louvor, né, da igreja, da adoração e do ensino assim, no com o público em geral, digamos assim, com as pessoas que nos visitam, né, nas nossas celebrações. Temos isso como algo importante, os cultos, vigília, culto de oração e tudo que são cultos que acontecem na semana, uma asa, digamos assim, desse avião, né, que é a nossa comunidade, juntamente com uma outra asa, que é a parte dos grupos pequenos, que o foco é um pouco de discipulado, comunhão, e a escola bíblica, que é, digamos assim, uma base sustentadora disso tudo, né? É como se fosse o centro daquilo que vai distribuir, né, toda a vida, por conta do fato de ser o apoio para esse discipulado ser eficiente de fato, com o ensino da palavra de Deus sistematizado, né, sequenciado para a formação dos irmãos. E isso é tão importante, Álvaro, independente do formato, né? Mas assim, esse apoio estruturado, cadenciado de ensino das escrituras é tão importante, e isso até é uma ponte para um outro assunto que a gente vai tratar aqui com você, que talvez até a gente entre em alguns pontos sensíveis do que a realidade evangélica brasileira está vivendo hoje, que é o tipo de bagunça hermenêutica e exegética que o evangelicalismo está vivendo, que é um absurdo. Porque, assim, gente, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu não posso dizer de outros lugares, porque, assim, a gente acaba aqui não tendo tanta informação de fora. Mas, assim, aqui no Brasil, o que a gente está vendo no meio evangélico em relação à igreja evangélica é absurdo. Cada teologia surgindo, cada prática que a gente diz assim, isso aqui não é mais igreja evangélica. Isso aqui é tudo menos igreja evangélica. Desde práticas místicas ligadas à matriz africana dentro, como os movimentos neopentecostais, e que muitos deles, não quero generalizar, mas muitos deles com práticas até de rituais de candomblé, camuflados no que se chama de mistério reteté, até indo para o outro polo da teologia da prosperidade ou do coaching. Então, assim, a gente tem uma gama de teologias que tem, de fato, empobrecido a consciência evangélica do cristianismo brasileiro. E aí, isso tem muito a ver com essa falta de base do ensino das escrituras. Hoje, e durante um tempo, a gente que já é vamos dizer assim, quase que velha guarda, você vai fazer 30, tem 28 anos de cristão. Então a gente ainda se deu o luxo de pegar uma época em que a gente poderia citar, a grande maioria das igrejas tinha um trabalho consistente de ensino das escrituras e ensino de uma doutrina ortodoxa. Hoje, até as igrejas históricas, grande parte não tem mais esse trabalho.
Então a gente, de fato, perdeu essa base e aí a gente caiu nesse ambiente que está hoje aí, em que as pessoas, começando pelos líderes que estão hoje, né? Não tem mais... Foram levantados líderes que não têm o conhecimento devido. Por outro lado, os que são liderados, muito menos. Já recebem um alimento que é um alimento transgênico da palavra. Então, assim, é nesse aspecto que eu quero conversar com você aqui, e começando pela parte da liderança. Eu acredito que o ensino na igreja ele deve ser o mais simples possível na transmissão. Isso não quer dizer que aquele que tem um papel de ensinar deve ser simplório no conhecimento que tenha. Muito pelo contrário. Eu vou utilizar com você uma analogia do que acontece, por exemplo, na música, né? Um instrumentista, a gente costuma dizer, inclusive junto com os líderes de música, os grupos de música, que o músico, para ele pensar menos no que ele está tocando e mais em Deus, ele tem que ter domínio do seu instrumento, né? Isso. Perceba. Então, assim, a pessoa, para tocar uma música muito simples, com muita expressão, ele precisa saber da música mais complexa para dar destreza suficiente dele se expressar daquela maneira, entende? Então as pessoas têm realmente esse equívoco de pensamento de que para você falar de forma clara, simples a respeito de uma coisa e que transmita, né, de uma forma absolutamente cristalina, para chegar a isso você não trilhou um caminho, né? Então isso tem assim, a clareza, na verdade, com que você se comunica, para você ser conciso naquilo que você está dizendo, ou seja, a pessoa entender logo aquilo que você está dizendo, mesmo que aquilo tenha um certo grau de profundidade, isso tem uma caminhada na sua forma de se comunicar. Exatamente. E isso é uma caminhada muitas vezes longa, sacrificial, né, e de bastante trabalho. Então veja, eu acredito que isso tem algumas coisas aí como pano de fundo. Eu acho que tem um pouco de falta de amor com a coisa de Deus. Eu acho que às vezes tem uma confusão a respeito do que a coisa espontânea de fato significa. Então, por exemplo, assim, de um lado a gente tinha uma briga na história aí da igreja evangélica, digamos assim. Você tinha de um lado o espontaneísmo, que aí a gente envolve, né, o pentecostalismo, a coisa do sujeito entender que a ação de Deus ela está ligada à falta de conteúdo programático. Tudo que você programa, tudo que você, de alguma maneira, antecipa, não é espontâneo. De outro lado, você tem aquela visão de que a única coisa que a gente precisa fazer é a forma, a organização, a ordem é a coisa mais importante. Então, usava-se textos como tudo com decência, tudo com ordem, que levou assim, digamos assim, qualquer tipo de expressividade mais, digamos assim, genuinamente espontânea à opressão, né? Então você via aquelas pessoas, às vezes em algumas igrejas mais tradicionais, né? Ditas assim, né? Talvez não seja a melhor expressão, mas as igrejas mais antigas, mais dentro do aspecto mais históricas, essas igrejas então não eram simpáticas a bater palma, a você ter um jeito mais espontâneo de expressar. Pô, o pregador falou uma coisa que te empolgou, nos Estados Unidos isso é muito comum, é interessante, você até chega nos Estados Unidos, você estranha, porque tem uma expressão, principalmente nas igrejas negras, que eles falam, preach, pastor, pregue, pastor, eles se levantam, né? É como se fosse assim, vamos, é por aí mesmo, fala isso que você tá falando. É uma coisa que pra gente seria estranhíssima, né? Como se você tivesse... Então a gente tem uma coisa meio até... Aqui a gente tem uma versão abrasileirada pentecostal.
Ah, é? Não sei. que é assim, mistério de não, papai. não, aí assim, fala Deus. Fala Deus, exato. Mas é interessante que é o seguinte, nós temos um problema sério também ligado a uma coisa de que tudo parece que vai virar idolatria, né? Qualquer tipo, as igrejas mais que a gente chama de históricas, elas tinham problemas sérios com relação a isso, né? Qualquer manifestação. Eu uma vez vi um pastor falando num congresso, e ele disse uma coisa que para mim foi reveladora. Ele disse: olha, eu acredito que quando a gente louva a criatura, indiretamente a gente está louvando o Criador. Para mim aquilo foi chocante, mas ele explicou que dentro do contexto é o que acontece. É que, na verdade, toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem de Deus. E que um problema de, às vezes, você fazer alguma expressão que reconheça aquilo que a outra pessoa está fazendo, não é necessariamente você elevá-lo à glória do Pai. Você está entendendo? Entendi. Então, esse problema que, às vezes, nós temos de um lado e de outro que tira as pontes. Então, se de um lado você tem aquele sujeito que o tempo todo, né, tem medo de que alguém bata uma palma para alguém que está pregando porque vai estar dando glória àquele sujeito, né? E que tudo tem que ser muito organizado. Se não for tudo absolutamente organizado, e se eu mexer aqui no programa, significa que a gente não está fazendo as coisas com decência e ordem. Aí você tinha de outro lado os caras que não queriam absolutamente, que não estavam nem ligados se estavam sendo enaltecidos, se estavam com os carros mais, sabe, cheio de segurança, que é uma coisa que eu acho muito estranha, né? Todo mundo com segurança entrando naqueles grandes congressos, né? Aquele sujeito, né, sempre tem que ter a melhor vestimenta. Eu não sei, recentemente a gente teve até um documentário que saiu aí nas redes sociais, né, muito, muito, assim, polêmico, né, e forte, falando de algumas igrejas australianas, algumas norte-americanas, que, assim, lidam com essa questão os pastores tinham que ter Popstar, né? eles tinham que ter as melhores vestimentas, né? Eles tinham o que estava de top na moda, né? O tênis de $15.000, sabe, como é que a gente chama, né? O sobretudo de não sei quantos $1.000. Quer dizer, essa visão, né? Que é uma mescla de uma teologia da vitória com uma teologia de prosperidade, que nem sempre é a mesma coisa. Sim. Porque você tem aquela ideia, né, do reino sendo estabelecido, e esse reino sendo estabelecido a partir realmente de lugares em que você se encontra. Então, você tem um lugar do High Society. É como se o reino estivesse chegando na High Society. Não é necessariamente um evangelho da prosperidade, você entende? Entendi. O evangelho da prosperidade é um evangelho que todo mundo tem que ser rico. E isso é digamos assim, uma adaptação, digamos assim, mais contemporânea desse evangelho. E eu acho interessante que você tem esse lado em que pode tudo, em que a gente pode evoluir, modificar, fazer as coisas de forma... E uma que o tempo inteiro, né, segura. Quer dizer, esse equilíbrio é algo que é muito importante a gente conseguir estabelecer. Então, a dificuldade de você compreender que existe uma parte que precisa haver uma liberdade do Espírito Santo de Deus, né, para atuar nos momentos, seja de culto, seja na nossa vida, seja nas decisões que vão ser tomadas, mas que, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de valer dos meus valores. Eu não posso, por exemplo, transformar toda a experiência em uma doutrina. Então você tem uma experiência lá e agora eu vou criar a igreja quadrangular do Triângulo Redondo. Né? Esse é um amigo meu que falava assim. Eu vou criar uma igreja com um nome e tal porque eu tive aquela experiência. E você tem essa... Hoje nós já somos, eu vi uma última pesquisa, né, de uma revista americana dizendo que nós já somos mais de 80 mil denominações. Uma coisa absolutamente assustadora, isso é desproporcional. Ao mesmo tempo, você tem, de outro lado, a ideia de que tudo isso é uma grande obra do inimigo, né? Então, assim,
essa coisa de você colocar uma placa, ou de você ter uma igreja, ou de você se estabelecer em um determinado bairro, em um determinado lugar, com um determinado nome, isso é um espírito divisivo, faccioso e tudo, papapá. É uma radicalização também dessas perspectivas. Então, isso aí vai gerando os problemas de interpretação, né? Aliás, na verdade, isso é um grande fruto de uma forma de interpretar a fé, né, as escrituras, ao prazer, que eu acho que não diria o prazer, mas ao molde das personalidades. Sim. Eu acho que a gente está vivendo num tempo extremamente personalista. E essas personas, né, que são alguns líderes de algumas comunidades, eles acabam fazendo as coisas ao seu modo, e quando fazem as coisas ao seu modo, imprimem nas suas comunidades também aquela mentalidade, como se fossem, né, o exercício, né, máximo da espiritualidade. Então, acho que esse personalismo hoje caracteriza até o nosso tempo, né? Ainda mais, por exemplo, antigamente você tinha igrejas que elas surgiam por divergências doutrinárias. Hoje é por divergência da pessoa. O sujeito começa uma igreja porque não gosta da pessoa com quem estava trabalhando. Você entende? Então, isso é o personalismo ao máximo, né? Acontecendo dentro desse ambiente. Então, eu acho que isso, para mim, é uma distorção completa já do cristianismo. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus e que acredita que deve se desfiliar, se desvincular, deixar sua congregação, para utilizar uma palavra bíblica, por conta de uma divergência pessoal, né, por entender que o seu jeito de pensar na forma de fazer e de ser igreja é mais interessante do que o do outro, esse é um tipo de coisa assim, sabe? E às vezes a desculpa é o seguinte: não, eu tenho um chamado um pouquinho diferente, mas não é um chamado, na verdade você quer que a sua personalidade, né, vamos dizer assim, imprima alguma coisa em uma determinada localidade. Exatamente. Da sua forma. Então, a gente está vivendo um período realmente grave nesse sentido aí. Há alguns anos, uns 2 ou 3 anos atrás, eu gravei um vídeo falando da responsabilidade dos mestres. E eu usei como referência a epístola de 1 João, falando daquele contexto do gnosticismo, que era o contexto histórico e teológico dali. Falando, inclusive, de como se utiliza hoje erroneamente a ideia do andar na luz, a ideia do até me esqueci agora o termo que utiliza. Enfim, toda aquela estrutura de 1 João que fala da morte, que diz que Jesus não vem em carne, né? O texto diz assim, se aquele espírito que diz que Jesus não vem em carne não é de Deus chega a dizer, tal. Tem gente que chega a expulsar demônio, né? Na hora de expulsar, de saber se a pessoa está endemoniada ou não. Acho que você já viu esse tipo de coisa. A pessoa pergunta: vem cá, diga aí se Jesus Cristo veio ou não em carne. Não tem esse tipo de... Utiliza esse texto dessa maneira, né? E aí eu usei esse contexto todo para explicar o contexto e explicar como é que deveria ser a explicação correta do texto. Eu fiz quase que um aprofundamento para mostrar que, no final das contas, a interpretação equivocada tem muito a ver com a falta de conhecimento daquelas pessoas que têm o poder de fala nas congregações. E aí, a ênfase que eu dei no vídeo da responsabilidade é justamente essa, de que aqueles que têm o poder de fala, eles têm a obrigação de se capacitar para isso. Porque, embora o conteúdo tenha que ser expressado de forma simples, aqueles que têm a responsabilidade, eles têm a obrigação de se aprofundar devido a toda a complexidade daquele conhecimento que eles vão transmitir de forma simples. E porque veja, existe Leandro, o distanciamento temporal, existe toda a questão de ser uma língua que não é a nossa, nos seus originais. Perfeito. Existe toda a complexidade que é a interpretação de um texto antigo.
e que não é simplesmente a gente pegar uma tradução, que inclusive existem várias, né? Várias traduções, e a gente pegar e achar que é simplesmente ler ali e reproduzir do jeito que é. O que é que você pode me dizer sobre isso? Olha só, você entrou, acho que no X da questão, porque, veja, existe dentro desses dois lados, vamos colocar assim, o espontâneo e o ordenador, né? Uma tranquilidade para o ordenador de dizer assim, olha, é bom você estudar, mas às vezes para o espontâneo, a ideia de você estudar é sair do ambiente do espiritual, né? E acontecia um fenômeno interessante nos primeiros primeiros séculos do cristianismo, que além da influência do gnosticismo, você teve uma repercussão disso que foi exatamente aquilo que a gente chama da mística, que algumas pessoas entendiam que o sentido mais espiritual do texto seria o sentido mais alegórico do texto. Ou seja, seria um sentido que não está à primeira vista. Então, há uma coisa que a gente precisa entender a respeito da Bíblia aqui, em primeiro lugar. O Sayão outro dia disse, de forma bastante interessante, que 95% da Bíblia é linguagem clara, 5% é que é obscura. Então, em primeiro lugar, pouca coisa, assim, desses 95% você vai conseguir extrair, a não ser o sentido que já está dado, assim, de forma muito clara. Agora, o que acontece? Para que serve esse estudo que você falou, né? Esse estudo de contexto, e às vezes um contexto que a gente chama de contexto imediato, ou uma comparação de traduções já faz todo sentido. E uma leitura, talvez, de um comentário embaixo, até para o ouvinte saber, por exemplo, você vai fazer uma interpretação de um texto. Pega aquele texto, vê em várias versões o que aquele texto está dizendo, depois faz o seguinte, faz uma leitura, pelo menos assim, de como, para quem aquela carta foi escrita, em que situação aquela carta foi escrita, e você leu o comentário, às vezes até dentro da sua Bíblia de estudo, você já faz uma excelente interpretação se você fizer isso. E não esquecendo, obviamente, de ler o que eu falei aqui de contexto imediato, que é ler um pouquinho mais para trás, né? Sim. Então, assim, a gente tem aquilo que a gente tem no texto chamado de perícope, que são pedaços de texto, que são pedaços que têm um sentido amplo, né? Então, a gente tem divididas as perícopes geralmente por letras em negrito, né? Aqueles títulos que os exegetas dão. E você lê o que vem antes desse perícope e lê um pouquinho o que vem depois também. Então, possivelmente você vai ter uma boa interpretação. Agora, obviamente, que a figura dos eruditos, dos estudiosos, por conta desse espontaneísmo, né, desses espontâneos, ela ganha uma antipatia. A teologia, por exemplo, já ganha uma antipatia, e isso é um problema. E é um problema porque exatamente nos momentos em que pessoas precisam de uma interpretação, que sem ela, essas pessoas vão se complicar, vão ter, às vezes, um estilo de vida, uma forma de praticar seu cristianismo, como a gente acabou de falar aqui, que vai prejudicar. Então, por exemplo, a pessoa acha que que a maneira dela saber se tem um demônio ou não na pessoa é perguntar se Jesus Cristo veio em carne, é um desconhecimento completo exatamente desse texto de 1 de João. Porque ele está falando exatamente do espírito, né, do anticristo, que desde aquele momento está manifesto exatamente pela presença de filosofias que Paulo chama de vãs filosofias, né, que a exemplo do que era o gnosticismo, né, que era uma teoria de que o corpo era ruim, de que tudo, digamos assim, que tem uma espécie de materialidade era negativo, então Jesus Cristo não poderia ter o mesmo corpo que nós temos, tinha que ser uma emanação de uma natureza diferente, portanto, então Jesus Cristo não era de carne. Então era essa a linha de raciocínio. Então, nesse momento, no caso desse texto, né, você precisa de um material extrabíblico para interpretar, você precisa de um erudito algumas vezes, de uma pessoa que chegou ali, que estudou aquele texto, que conhece aquele ambiente histórico para poder colocar. Então, essas pessoas precisam ser valorizadas. Os professores, os mestres, as pessoas, os teólogos, as pessoas que estudam,
Um dos absurdos desse preconceito, as pessoas falam teologia, algumas vezes, nesse ambiente espontâneo, até como uma coisa negativa mesmo. Teologia é lugar de incrédulo, é lugar de pessoa que não tem o Espírito Santo para interpretar a Bíblia para ele. Então, é um absurdo você dizer isso. Primeiro, porque teologia é uma tentativa, digamos assim, de inteligir, de tornar inteligível, de tornar sendo capaz das pessoas entenderem ou interpretarem ou absorverem algo que, no final das contas, é uma revelação, né? E a Bíblia é um livro de teologia. Sim. Então, assim, a pessoa que critica a teologia está criticando a própria Bíblia. Porque a Bíblia é uma tentativa, através dos autores, obviamente inspirados, de nos trazer de forma inteligível, de forma que nossa mente possa compreender aquilo que é a revelação de Deus. Então, a Bíblia é um livro teológico e se vale muitas vezes das mesmas ferramentas. A teologia é basicamente 3 coisas: é história, é linguística e é filosofia. São essas 3 coisas. A ciência da teologia é baseada nisso e a Bíblia tem todas essas coisas. Vai ler o livro de Eclesiastes, é o quê? Filosofia, né? É reflexão ali. Se você for ler sem interpretação ali o livro de Eclesiastes, você vai ter algum problema. Então você precisa da linguística. Você precisa entender ali o estilo literário, que é o livro de Eclesiastes, que é um tipo de livro de sabedoria, que você não pode, por exemplo, fazer teologia, né? Você não pode fazer maiores compreensões com um livro como o livro de Salmos. Então a estilística leva você, através da linguística, a compreender que você não vai fazer teologia com o livro de Salmos, que tem muita figura de linguagem ali dentro daquele ambiente. E aí você, junto com isso, você tem história. E o que tem mais na Bíblia é história. Ou por meio do estilo da narrativa, ou pelo meio realmente do documento, da documentação histórica, você tem ali, né? Então, então esse asco que muitas vezes o espontâneo tem para com o estudo, para com o aperfeiçoamento, é aquilo que eu às vezes vejo até assim. Outro dia uma pessoa virou e disse assim: por que às vezes os compositores precisam colocar nas músicas, sabe, pessoas que a gente não usa coloquialmente, como a segunda pessoa, por exemplo, do singular, tu és, tu isso e aquilo? Por que esse rebuscamento? Por que essa coisa? Por que não a coloquialidade na música? E pergunta, por que toda essa coisa de escolher palavras? Por que a gente não pode... Gente, é porque isso faz parte da adoração, assim como faz parte do nosso zelo para com a coisa de Deus. Com o livro sagrado, quer dizer assim, a gente não olha, nós que trabalhamos com teologia, nós não olhamos para o livro sagrado e vemos ele como se fosse um morto a ser dissecado, não. Nós vemos como um vivo a ser operado junto, né? Você entende? Então, essa ideia de que o teólogo é como alguém, né? Uma pessoa que trabalha no IML, né? Uma pessoa que vai pegar ali a letra morta, né? Que o espírito vivifica e retirar algo dela, é uma coisa completamente equivocada. Então, essa mentalidade, né? Que surge pelo pentecostalismo, né? O pentecostalismo desse espontâneo, isso prejudica muito, né? Algo que, no final das contas, a gente fica tentando restaurar. Agora, eu vou colocar um elemento aqui que eu acho que é fundamental. Eu acho que talvez a gente fique um pouquinho para trás também, ao longo do tempo. Estou falando tão importante a gente valorizar o trabalho dos estudiosos, né? Do estudo, inclusive, em si. Mas nós, enquanto igreja, precisamos nos atualizar também um pouco, né? À medida que o tempo passa, a gente vai fazendo discussões, às vezes, muito antiquadas, e a gente precisa entender um pouco a realidade contemporânea para aprender a fazer o processo hermenêutico, né? Para quem não conhece, né, a hermenêutica é, na verdade, o transporte, né? A gente faz a exegese, que é aquele trabalho local de entender o texto dentro do seu ambiente, mas a gente precisa trazer esse texto para os dias de hoje. E às vezes a gente percebe também a nossa dificuldade de comunicar com a nossa época. Essa é uma meia-culpa que a gente precisa fazer enquanto povo evangélico, né?
a gente precisa tratar dos temas contemporâneos de uma forma um pouco mais atualizada também. E quando a gente fala isso, nós estamos falando em negociar os nossos valores. É trabalhar a nossa comunicação, né? A gente saber que, por exemplo, nem todo mundo tem paciência para escutar 1h30 de pregação, né? De podcast, sim. Mas, assim, tem pessoas que, às vezes, né, mantêm a sua posição, digamos assim, né? De que a tradição, né, até na forma, deve ser mantida, né? E eu acho que essas coisas são negociáveis, né? Com a época, né? Com o que a gente chama de Zeitgeist, com o espírito da época. A gente precisa ter esse olhar. Então, muito embora a gente não negocie nossos valores, continuemos valorizando, né, o estudo, a destreza, né, o cuidado com as coisas de Deus, o zelo, que aí mais uma coisa também da intenção do nosso coração. Não podemos deixar de perceber que as coisas mudam e a gente precisa mudar também na nossa forma de se comunicar, né? E eu acho que essa parte é tão importante quanto realmente a exegese, porque, de fato, como você apontou aí, tem sido um grande problema para a gente. Mais recentemente, a eleição mostrou isso, né? Uhum. Pelo comportamento que os evangélicos tiveram em relação ao pleito eleitoral aí. Não em relação à defesa dos valores cristãos. Eu acho que isso não é a questão, mas no posicionamento do que diz respeito a colocar o candidato Bolsonaro, né? E aqui eu posso falar como muitos, não estou generalizando aqui, mas muitos evangélicos colocaram ele de fato como um Messias, fazendo trocadilho com o nome com dele, o próprio né? nome, né? Como um salvador, O mito, né? como um Messias, e usando o texto bíblico para respaldar esse tipo de situação, quando, na verdade, do ponto de vista exegésico ou hermenêutico, isso não teria essa aplicabilidade. Então, assim, é o tipo de erro que é até grotesco e que não era para ser feito assim. Isso é a prova de que há uma dificuldade de fazer esse transporte desse entendimento e dessa aplicação, né? É até de mau gosto, né? Porque, assim, é importante a gente entender que nós temos uma realidade, né, no nosso país que tanto pega, digamos assim, a nossa dificuldade de lidar com as escrituras, que são um texto, muito embora, como eu disse aqui, né, não é um texto que tem uma certa clareza em sua maioria. Nós temos um problema grave de educação, de leitura, Isso. até do básico, até do fundamental, né? Então, assim, que dirá na questão da interpretação do texto. Então, como nós temos tradicionalmente, né, nossa tradição protestante, né, nós damos a liberdade com cada um exercendo o seu sacerdócio também, tendo contato com a revelação da Escritura, é base, né, da nossa tradição protestante dizer que popularização da leitura, todo mundo lê a Bíblia, todo mundo tem o seu devocional, tem a sua, inclusive, livre interpretação das Escrituras, é um princípio, né, de nós protestantes. Contudo, a gente, com essa liberdade de interpretação, a gente tem esses riscos. Eu acho que o momento que a gente viveu no nosso país é um momento de muita confusão, né? A gente vem de uma série de situações em que existe uma hegemonia de um determinado discurso, que é o discurso de esquerda, propagado nas universidades, propagado assim pelos intelectuais de forma geral, pela grande imprensa. E a gente tem um fenômeno que por outro lado, né, que ao mesmo tempo, o nosso país é um país extremamente tradicional no sentido dos seus valores, que é o que a gente poderia chamar de um certo conservadorismo. Conservadorismo é uma palavra bem mais complexa, né, para se expressar. Então, assim,
esses valores tradicionais, de alguma maneira, estavam represados por um discurso, né, hegemonicamente de esquerda, que muito desse discurso é contrário a muitos dos valores cristãos e também dessa família tradicional. Então, de alguma maneira, essa voz começou a ser divulgada, principalmente pelo meio da internet, com algumas pessoas que vieram assim, representar esse discurso, alguns influenciadores, e boa parte desses influenciadores acabaram apoiando o presidente, né, que se tornou o presidente Jair Bolsonaro, né? Por quê? Porque, de alguma maneira, o discurso dele, muito embora alguns coloquem como sendo oportunista, é um discurso que se alinhava, ainda que não na sua totalidade, né, com esses anseios. Parte desse grupo, né, que acabou se radicalizando mais durante o pleito, porque ele foi um governo extremamente atacado, né, pela imprensa e também pelos outros poderes, né, principalmente o judiciário. Quando ele foi constantemente atacado e reagiu, né, também Sim. a esses ataques, inclusive acusado de estar atacando. Enfim, eu não estou fazendo uma defesa especificamente. Sim, não, mas foi o que de fato aconteceu. Mas o que de fato aconteceu é que muitos desses ataques começaram de lados, e fica muito difícil você saber, né, de onde vem a farpa, mas assim, foi um governo que ficou muito difícil de se realizar, ainda mais num momento de pandemia, e que teve até bons resultados no final com relação à economia, mas que foi muito conturbado por conta de muita briga, muita falta de sabedoria também com a comunicação, pouquíssima assessoria muito ruim de comunicação, e também do próprio presidente, que não era uma pessoa que se comunicou muito bem, comprou muitas brigas que não eram necessárias. Então, ao longo do tempo, isso foi uma parte, e aí que eu acho que está o fenômeno foi acontecendo, foi deixando de fazer críticas, deixando de fazer esse balanço que nós estamos fazendo agora, e simplesmente compreendendo que tudo que vinha do presidente era algo, digamos assim, que por conta da briga, imagina que você está numa luta, né? E para você não ir para o outro lado, ou para não julgarem que você está indo para o outro lado, eu não vou criticar. Então você teve um processo de radicalização do discurso e dos posicionamentos exatamente por conta disso, que a gente chama um pouco de polarização, né? E aí, por conta disso, você tem alguns cristãos que também se envolveram nisso do ponto de vista, então a maioria deles com essa perspectiva espontânea, entendendo que ele seria o grande salvador da pátria contra o império das trevas, né? Ou contra o Darth Vader, ou alguma coisa assim, né? A gente pode folclorizar isso, mas é um problema sério, né, que aconteceu, né, dentro de um desequilíbrio, obviamente, muita desunidade, né, desunião em algumas igrejas, em alguns ambientes, mas não podemos deixar de considerar que se trata de um momento sério do país. Estávamos, de alguma maneira, decidindo a respeito de algumas pautas que nós já conhecíamos, né, voltarem. Então, como a coisa ficou polarizada e o discurso ficou desse jeito, né, acabou que foi que culminou no último processo eleitoral como algo que era 880 para todos os lados, realmente. Enquanto que essa imprensa, né, avessa às posturas do presidente, né, sem analisar muito até a parte do crescimento econômico, o desenvolvimento do seu próprio governo, né, mas somente focando na negatividade da sua imagem, da sua comunicação, focaram diante disso, né, todos os que tinham interesse dentro do establishment que ele não fosse presidente, quer dizer, toda essa força, né, grandiosa do poder contra isso, veio também, né, uma reação, né, muito potente, muito poderosa, e algumas vezes fanática, né, do outro lado, né? Como tem um fanatismo do sujeito lá que nem consegue ver os erros lá do Luiz Inácio, nem conseguem ver, né, do atual presidente. Tiveram pessoas que também não viam absolutamente nenhum equívoco de comportamento, ainda que não seja de desonestidade ou de qualquer coisa, mas na forma de comportamento abalizavam e sustentavam toda espécie de discurso, né,
mesmo com muitos prejuízos do ex-presidente. Então, isso acho que foi um grande problema. E a gente teve uma perda muito grande dentro das igrejas. Eu conheço pessoas que até hoje não se falam, eu conheço diversas pessoas, amigos, né, que deixaram de ser amigos. Eu acho que é um fenômeno, inclusive, importante de se pontuar aqui, que dentro da internet nós tivemos, dentro desses períodos, nesses últimos anos, muito isso acontecendo. Infelizmente, pessoas que se conhecem assim, né, ao vivo, alguns amigos que se conheciam ao vivo há muitos anos, passaram a confundir as ideias de uma pessoa com a própria pessoa. Então, o cara conhece o outro, sabe como ele age, sabe como ele se relaciona, sabe da honestidade dele, mas agora ele é um desonesto, ele é perverso, ele é tudo de ruim, só porque defende determinado tipo de candidato, só porque teve determinado tipo de posição contrária à posição dele, né? Isso demonstra, no final das contas, voltando ao assunto que a gente estava tendo, o quão pouco submersos na palavra estas pessoas estão. Verdade. O quanto muitas pessoas que dizem-se, de um lado, tolerantes, são completamente intolerantes, e outros que dizem-se, no final das contas, conhecedores da mística, da palavra, e tudo é aquela coisa, não vivem um verdadeiro cristianismo, né? Sendo, inclusive, temperados ao lidarem com circunstâncias do oposto. Tudo isso acho que se resume num grande problema, não só de interpretar, mas também de se comprometer a viver a Escritura, né? Verdade. Meu irmão, se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro. É porque é um assunto emendando o outro, né? Vai emendando e assim, na verdade, pauta que não falta. O problema é que a gente realmente não tem como ficar muito tempo. Mas para não encerrar assim abruptamente, eu queria deixar para você que você ficasse livre para falar o que você quisesse, seja para sua comunidade, para o público em geral, ou quisesse falar algo especificamente que veio ao seu coração. Fique livre aí para encerrar com suas palavras finais. Tá joia. Uma alegria. Em primeiro lugar, queria te agradecer e agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento. E utilizar aqui essa frase, vida cristã baseada no Evangelho. Primeiro, compra esse livro, tá? Depois, eu queria te dizer que se a gente pauta a nossa vida, né, nessa novidade de vida, isso foi o que aconteceu ao longo da minha história, né? Ter sido impactado pela novidade. Isso que eu disse no início, aquilo foi a novidade. E o que é essa novidade? O Evangelho. Se você hoje está nesse lugar, né, e alguém convidou você para assistir isso aqui, você ainda não teve contato com essa novidade de vida, Jesus pode trazer, ele é o próprio Evangelho, ele é a própria Boa Nova, né, em que a nossa vida pode se pautar. E outra coisa, eu queria falar sobre esses que desataram os seus laços, as suas amizades. Isso é uma coisa que me incomoda, né? Algumas pessoas perderam amigos e a gente vê isso. Isso é uma coisa muito séria, os laços que nós temos. Amigos, inclusive, mais chegados, como a Bíblia diz, como que irmãos, amigos que eram famílias, né? Amigos que conviveram juntos. Não paute o entendimento que você tem de uma pessoa, né? A pessoa não é necessariamente a ideia que ela tem, né? As pessoas, elas são compostas de olhares, sentimentos, como eu estou podendo olhar para você aqui agora. São compostas de gestos, são compostas de presença nos momentos que a gente precisa. Amizades são forjadas muitas vezes numa companhia despretensiosa. Muitas vezes não são relações como qualquer outras para a gente desprezar só por conta de posicionamentos ideológicos, sejam eles religiosos, sejam eles políticos, sejam eles de qualquer natureza. Então vale a pena apostar no relacionamento. Amém. Deus é um Deus que apostou nisso. Foi. Então a gente precisa apostar também nisso, e aí a gente vai ter uma vida cristã baseada no Evangelho. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu creio que a gente vai se ver outras vezes. Vai ser um prazer. Alegria. Gente, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui e que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Compartilhe, por favor, que mais pessoas possam ouvir
ir assistir esse podcast e serem abençoados com esse papo que nós tivemos aqui. Vocês viram que foi rico, falamos sobre diversos assuntos, certamente vão ter vários cortes e vocês vão poder aproveitar aí e compartilhar na medida dos temas que a gente foi tratando aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau.